Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe para vocês o caso Matsunaga, que se tornou um dos assassinatos mais famosos do Brasil. Roda a vinheta. Arthur County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Marcos Kitano Matsunaga era diretor executivo da empresa Yoki. Ele era praticamente o dono, já que os atuais donos da empresa eram o pai e um dos irmãos dele. E na época que ele e a Elise se conheceram, ele ainda era casado com outra mulher. Eles se conheceram em um evento de vinhos em 2004 e o Marcos começou a conversar com ela, se interessar por ela e ela por ele. Nessa conversa ele descobriu que a Elise era uma menina do interior que tinha ido para Curitiba para estudar. A Elise era uma garota de programa e nessa noite que eles se conheceram, o Marcos fez o primeiro programa com ela e a partir daí isso se tornou algo bem recorrente entre os dois. Depois de alguns meses nesse processo, o Marcos comprou um apartamento e um carro para a Elise e também passou a dar uma espécie de mesada para ela se manter com a condição de que ela não veria mais ninguém além dele. Eles ficaram algum tempo assim até que o Marcos terminou o casamento dele para ficar só com a Elise e em 2009 eles oficializaram a união se casando. O apartamento que eles moravam era um quadriplex imenso em São Paulo e a vida deles era de um luxo assim realmente extraordinário. Tanto ele quanto ela estavam sempre muito bem vestidos, a Elise sempre com joias caríssimas e tal. Porém a Elise e outras testemunhas também que conviveram com o casal falam que apesar de tudo ele era um homem muito agressivo com ela. Em todas as oportunidades que ele tinha, ele jogava na cara dela que quem tirou ela da vida de prostituição foi ele, quem deu tudo que ela tem hoje foi ele. Eles tiveram uma filha e sempre que possível também ele ameaçava tirar a filha dela, dizendo que nenhum juiz ia dar a guarda para uma prostituta. Enfim, a vida deles como casal era um caos. Em determinado momento, a Elise começou a desconfiar que o Marcos estava traindo ela. E ela tem motivo para isso, né? Porque o relacionamento deles começou com ela sendo amante. E como quem faz uma, faz duas, faz três, a pulga se instalou ali atrás da orelha de Elise. E ele estava de fato traindo ela, inclusive já estava ali no processo de comprar um apartamento para amante, um carro, só que a Elise não tinha certeza disso ainda. Então, em maio de 2012, ela contratou um detetive particular para tentar descobrir a verdade. Alguns dias depois de contratar esse detetive, a Elise viajou para o interior do Paraná para poder ver a mãe e apresentar a filha, e lá ela recebeu mensagens do detetive afirmando que, de fato, o Marcos estava traindo ela, e junto com as mensagens tinham algumas fotos e vídeos dele se encontrando com a prostituta. Desconfiada de que o marido tinha uma amante, contratou um detetive particular para seguir Marcos em São Paulo, enquanto ela estivesse fora. O detetive gravou este vídeo obtido com exclusividade pelo Fantástico. As imagens mostram Marcos com outra mulher na porta de um restaurante na noite anterior ao assassinato. Nisso, a Elise imediatamente voltou para Curitiba e quem buscou ela no aeroporto foi o Marcos. No carro voltaram a Elise, o Marcos, a menina e a babá que tinha ido com a Elise para o Paraná. E já no carro eles começaram a discutir bem feio mesmo. Eles chegaram em casa por volta das 6h30 e na mesma hora já dispensaram a babá que estava com eles. Dentro do apartamento já tinha outra babá de prontidão para cuidar da neném quando eles chegassem. Nisso eles continuaram discutindo, lógico, e no meio disso, por algum motivo, eles pediram uma pizza por volta das 7h30 e o Marcos desceu para pegar. As imagens do Marcos no elevador são as últimas imagens dele com vida. Ele busca a mulher, a filha e a babá no aeroporto e todos sobem juntos no elevador. Em seguida, a babá é dispensada e o casal pede uma pizza. Pouco depois, Marcos reaparece no elevador sozinho. Irritado com uma discussão com a mulher, que começou ainda no carro, ele chuta a parede. Fala com o pai ao telefone, pega a pizza e volta para o apartamento. Assim que o Marcos volta para o apartamento, a Elise dispara um tiro contra a cabeça dele. Já sanando possíveis dúvidas que venham a surgir em relação a isso, o apartamento deles era muito grande, então ficava muito difícil ouvir uma coisa que acontecia de um lado da casa se você estivesse do outro. E o Marcos, ele era colecionador de armas e fazia aula de tiro, então isso aí já amenizava a preocupação em relação ao barulho. A arma utilizada no crime, inclusive, foi presente do Marcos para Elise, porque ele tinha introduzido ela nesse hobby, inclusive era uma exímia atiradora muito melhor que ele. Por conta disso, a casa deles era cheia de armas, então não era o lugar mais propício para se estar com alguém que está morrendo de raiva de você.
Depois que deu o tiro, a Elise arrastou o corpo do Marcos até o quarto de hóspedes e lá ela começou a desmembrar ele. E essa é uma parte bem interessante do caso. Talvez interessante não seja a melhor palavra para se usar, mas enfim. Quando se desmembra um corpo, geralmente a primeira coisa que o criminoso faz é tirar a cabeça. Quando se tira a cabeça, aquilo ali deixa de ser uma pessoa e passa a ser só um corpo, porque você não tá vendo quem você matou, você não tá vendo a feição dela. E a Elise, ela tirou os braços primeiro, depois tirou as pernas, depois cortou o corpo no meio para só depois tirar a cabeça. Então ela fez todo esse processo ainda olhando pro Marcos, ela via que era ele ali e isso foi uma coisa que assustou muito os peritos. Tanto que esse crime não é classificado exatamente como um crime passional, mas sim como um crime de ódio, motivado por algo muito mais forte. Enquanto ela estava ali no processo de desmembrar o Marcos, a babá interfonou para ela de onde ela estava para falar que a menina estava com fome. Então ela parou o procedimento, tomou banho, colocou roupas limpas, deu de mamar para a filha, ainda ninou a menina, colocou ela para dormir e voltou para terminar de esquartejar o Marcos. Quando ela terminou de esquartejar o Marcos, ela pegou as partes do corpo e colocou em sacos de lixo de uma marca X, que eram sacos de lixo bem característicos, e colocou esses sacos em malas. Por volta das 11 horas do dia seguinte, a Elise sai com 4 malas do apartamento e coloca elas no carro. A intenção da Elise era desovar esse corpo no Paraná, só que no meio do caminho ela foi parada por policiais. E os documentos do carro dela estavam vencidos, só que por algum motivo o policial resolveu fazer vista grossa e deixou ela passar. Só que ela acabou desistindo de levar o corpo até o Paraná, então ela desova ali em Cotia, que ficava perto de São Paulo. Então, depois de espalhar os pedaços do corpo do Marcos, ela voltou para casa e reuniu todas as fotos e vídeos que o detetive tinha mandado para ela do Marcos com a amante e convoca uma espécie de reunião familiar para contar que tinha descoberto a traição. E aí ela falou que teve uma briga com ele e que depois dessa briga o Marcos fez as malas e saiu de casa sem dizer para onde ia. Ela disse que não fazia ideia de onde ele estava, nem para onde ele tinha ido, mas que provavelmente ele estava com essa tal amante dele. E é lógico que ela falou isso com um semblante super triste, chorando, a tal ponto que os pais do Marcos estavam lá para consolar ela. Só que esse irmão do Marcos desconfiou, porque eles estavam sempre em contato justamente porque eles comandavam uma empresa enorme. E o Marcos não iria tomar uma decisão dessa de deixar tudo para trás sem ao menos dizer para esse irmão aonde ele estava indo. E nisso o irmão resolve abrir uma queixa de desaparecimento e consegue as gravações do prédio. Quando eles têm acesso às gravações e veem que a última imagem do Marcos no elevador é ele chegando em casa com as pizzas e no dia seguinte a Elise saindo com as 4 malas, o delegado do caso já começou a desconfiar. Até que no dia 4 de junho um homem estava passeando com seu cachorro na rodovia de Cotia e o cachorro se solta da coleira e corre desesperado em direção a alguma coisa. Quando o homem vai atrás dele, encontra seu cachorro comendo uma mão humana. Ele obviamente entra em contato com a polícia e assim que a polícia chega lá, encontra não só as mãos, como a cabeça de Marcos Matsunaga. A partir daí foi só questão de tempo até investigarem e encontrarem as outras partes do corpo. Quando o legista começou a analisar as partes do corpo, ele chegou a pensar que talvez mais de uma pessoa tivesse participado do crime. Mas o que acontece é que quando a Elise começou o processo, ela estava muito nervosa, então os cortes acabaram não sendo tão precisos. Porém, isso foi só inicialmente, pois o restante dos cortes estavam extremamente limpos. Lembrando que a Elise ela era técnica de enfermagem, então ela tinha sim conhecimento da anatomia humana. Outra coisa bem assustadora que foi constatada é que o Marcos ainda não estava morto quando ela começou a esquartejar ele. Ele não morreu com o tiro, mas sim asfixiado com o próprio sangue. E tudo indica que a Elise sabia sim que ele ainda estava vivo, então é só mais um elemento que ajuda a configurar esse crime como um crime de ódio. A suspeita sobre a Elise já era um fato, e eles sabiam que ela era sim uma mulher perigosa, então o delegado Mauro, que estava encarregado do caso, já sabia que ele estava lidando com uma situação muito delicada. O primeiro contato do Mauro com a Elise foi no prédio dela, mas não dentro do apartamento. Ele logo de cara perguntou a ela se ela tinha matado o Marcos e ela levou 4 minutos para responder que não. Nisso aí já ficou bem claro para ele que era ela sim, só que ele precisava de mais evidências. Depois disso ele perguntou a ela o que é que tinham dentro das malas que apareciam na filmagem e ela prontamente respondeu que era vinho. Depois ele perguntou onde é que estavam as roupas que ela tinha usado naquele dia e ela disse que estavam no closet dela, que se ele quisesse poderia ir até lá olhar. Eles acabaram subindo, ela mostrou pra ele as roupas, ele olhou e tal. E aí ele virou pra ela e perguntou, sim, mas e as botas que você usou na filmagem, onde é que estão? Ela hesitou por alguns minutos, mas acabou pegando as botas e quando ele checou, elas ainda estavam com lama no solado. Ele falou que ia precisar levar essas botas para o laboratório para poder examinar e pediu a Elise um saco que ele pudesse usar para transportar elas.
E aí ela deu o saco para ele, que era exatamente igual ao saco de lixo encontrado com as partes do corpo de Marcos. O que já estava na cara ficou ainda mais óbvio e aí só restou a confissão dela, que veio alguns dias depois. O julgamento de Elise durou 9 dias e durante esses 9 dias 16 testemunhas foram ouvidas além da própria Elise. No dia 5 de dezembro de 2012, Elise Kitano Matsunaga foi condenada a 18 anos e 9 meses por homicídio qualificado e a 1 ano e 2 meses por destruição e ocultação de cadáver, totalizando 19 anos e 11 meses de prisão. A filha deles, que tinha 1 ano na época, hoje vive com a tia irmã de Elise. Ano passado, em 2019, o Supremo Tribunal de Justiça reduziu a pena dela para 16 anos e 3 meses. De qualquer forma, ela é uma assassina confessa e isso realmente é um fator que atenua a pena do preso. Hoje ela segue cumprindo pena no presídio de Tremembé, em São Paulo, que é conhecido como Presídio dos Famosos por abrigar nomes como Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, Lindenberg e Suzane von Richthofen. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Se gostaram, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou do caso e não esquece de sugerir temas pros próximos vídeos. E eu não preciso nem falar pra você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.